Boa noite a todos. Estou aqui hoje a convite do Celso para mais um Evangelho. Espero que seja muito proveitoso para todos nós, que a gente possa sair um pouquinho melhor do que nós chegamos, porque é esse o nosso objetivo, de evoluir a cada dia, de ser cada dia um pouco melhor do que nós fomos ontem, seguindo os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então eu peço a todos que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras, que respirem profundamente e esqueçam tudo aquilo que não diz respeito ao plano espiritual. Que nós possamos agora deixar para trás nossas questões familiares, nossos problemas do trabalho, tudo aquilo que nos aflige, para que a gente esteja com o coração e a mente aberta para receber o que o plano espiritual tem a nos oferecer hoje. Então peço a todos agora que fechem os olhos, que respirem profundamente, que pensem no Mestre Jesus e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós prosseguimos no estudo do Evangelho, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Espírito de Emmanuel. E nosso capítulo hoje é o capítulo 84. O título é Levantemo-nos. Levantai-vos e vamo-nos daqui, disse Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos e vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsêmani, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, que constituem pontos de observação muito interessantes, maiormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. O que esse capítulo fala pra gente? Das nossas lutas, das nossas dificuldades. Que se até Jesus passou por tantas provações, por tantas dores, por tanta tortura, por que nós, que somos ainda tão imperfeitos, tão distantes de tudo aquilo que ele foi, esperamos ser carregados sem nenhuma dificuldade, esperamos atingir aquilo que nós esperamos no plano espiritual sem nenhum esforço. Então, na verdade, o que o Evangelho nos traz hoje é uma reflexão sobre todas as dificuldades da vida. Nós temos problemas familiares, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de saúde, que na verdade vieram para nos lapidar, para nos fazer compreender a grandeza que é o mundo espiritual. Porque tudo aquilo que nos acontece não é à toa, não é por acaso. Certamente, ou é a colheita de alguma coisa que nós plantamos, ou é algo para nos fazer nos tornar cada dia melhores. Porque ninguém aprende na facilidade. Nós aprendemos, nós crescemos quando nós temos dificuldades.
Enquanto a vida vai seguindo tranquila e a gente não encontra nenhuma pedra no caminho, a gente não precisa se esforçar para ser melhor. E a gente acaba se acomodando. Então, vem a vida, vem o plano espiritual e às vezes nos dá aquele cutucão mais forte para uns, mais fraco para outros. Mas é aquele cutucão que nos faz andar para frente. E é aquele cutucão que nos faz provar a nossa fé muitas vezes. Porque às vezes a gente tem lá uma provação de uma doença na família, de um problema financeiro muito sério, e a gente acaba duvidando da nossa fé. E é aí que ela é posta à prova. É nesse momento que a gente tem que conseguir realmente segurar na mão de Deus e dizer que, olha, se isso veio para mim é porque eu tenho condições e eu vou seguir adiante porque eu sei que é possível. Então nós temos que seguir adiante e lembrar que em todos esses momentos que para nós são tão difíceis e tão dolorosos, Jesus também estava sendo provado à sua maneira, sem precisar, porque ele já era um espírito evoluído, era um espírito de uma luz imensa que veio aqui para nos ensinar a como nos comportar com os outros, a como nos comportar diante da vida, a nos mostrar que a gente pode muito mais, mesmo quando a gente acha que chegou no nosso limite. E que é isso que nos faz crescer. E eu vejo também aqui nesse evangelho um convite para que a gente saia da nossa zona de conforto, sabe? Nossa zona de conforto é aquele lugar onde a gente está lá, estagnado no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar, e achando que isso vai nos trazer bons frutos. Às vezes até traz, mas quando a gente fica parado e não procura aprender, não procura crescer, não procura evoluir, a gente está perdendo uma boa parte da nossa existência. Porque nós não viemos aqui a passeio, isso é uma certeza que todo mundo que trilha esse caminho espiritual já tem. E se nós não viemos aqui a passeio, é porque existe um convite da vida e do plano espiritual para que a gente faça mais e não fique sentado no nosso canto, só esperando os anos passarem. E esse fazer mais, ele pode estar muito relacionado com a nossa família, sim. Afinal, ela é a nossa primeira prova. A gente primeiro tem que ser bom para quem está junto com a gente dentro de casa, compartilhando o mesmo teto, as mesmas dificuldades. E é um convite também a que a gente seja maior com os outros, que a gente possa doar aquilo que a gente tem de bom e compartilhar com as outras pessoas e tornar a vida delas melhor também. Porque todo mundo tem um dom. Todo mundo vem para essa existência carregando aprendizados, carregando experiências que podem ser úteis para as outras pessoas. E a hora que a gente consegue abrir o coração e colocar os pés no chão, se pôr de pé e se pôr à disposição dos outros, para que todo mundo cresça junto, para que a gente ensine o que a gente tem e aprenda o que o outro tem para nos ensinar, a humanidade dá um salto. Toda vez que a gente consegue aceitar esse convite da espiritualidade, aceitar esse convite de Jesus, para que a gente não fique estagnado, para que, como ele disse aqui, levantai-vos e vamos-nos daqui, para que a gente se levante e faça alguma coisa. E faça alguma coisa de útil pelo próximo. Tem tanta gente aí pedindo, esperando, necessitando de uma palavra, de um olhar, de um sorriso, de coisas materiais, de uma doação, de um alimento, mas muito mais, eu acredito, é um alimento para a alma. Quando a gente se dispõe a olhar para um outro ser humano como a gente gosta de ser olhado, que é o grande ensinamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente consegue olhar para o outro com empatia, com compaixão, com amor, quando a gente consegue estender a mão, já estamos fazendo uma boa parte. E lembrar que quem mais tem, a responsabilidade é maior.
Para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então é aí que nós temos que dar mais de coração. E quando Jesus fala, levantai-vos e vamos-nos daqui, vamos fazer, vamos tomar atitudes na nossa vida, vamos olhar para o nosso próximo e pensar em tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Todo mundo tem algo. Por mais simples, por mais ignorante, todo mundo tem algo de bom, todo mundo vivenciou, experienciou uma série de coisas. E mesmo aquele mais pobre, aquele mais simples, ele ainda pode dar um sorriso. Ele ainda pode se oferecer para ajudar em alguma coisa. Ele ainda pode ser útil. Eu acho que Jesus trouxe tantas lições para a gente, mas eu acho que alguma das principais delas são servir ao próximo, estar disponível para ouvir as outras pessoas, ensinar pelo exemplo. Eu acho que essas 3 lições são fantásticas. E a hora que a gente se dispõe a levantar e sair da nossa zona de conforto, daquele lugar onde a gente não cresce e onde não faz os outros crescerem, quando a gente se dispõe a dar a mão e puxar o nosso próximo para que ele suba as escadas com a gente já está fazendo uma boa parte aí, dando a nossa contribuição. E eu acredito que a lição de Jesus aqui é mostrar isso. A gente tem que levantar e dar a nossa contribuição para a sociedade, para as pessoas que necessitam. É fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte para contribuir, para abrir os olhos das pessoas, para tirar essa venda e mostrar que a vida é muito mais do que esse plano terrestre, a gente já está fazendo muita coisa. E para mim veio também isso como um convite para nós refletirmos sobre o momento que o planeta está vivendo. Estamos vivendo num momento de mudança, um momento de uma mudança muito grande, um momento que essa pandemia trouxe de reflexão, quando muitas pessoas acredito que nem tinham parado para pensar nessa possibilidade de uma mudança tão grande, tão rápida e que afetou a vida de todas as pessoas. Que o plano espiritual preparou isso para mostrar o quanto nós somos todos iguais. O quanto nós somos tão humanos e tão sujeitos às vicissitudes da vida, ricos, pobres, em países do primeiro mundo, nos países mais pobres, os novos, os velhos, todos estamos no mesmo barco. Todos estamos tendo que mudar a nossa vida, reaprender a viver com tantas restrições, com tanta mudança. E aí o plano espiritual está dizendo pra gente que nada é permanente, que tudo muda. E tudo muda sempre. E a única coisa que não muda é justamente isso, que tudo muda. E nós estamos em constante evolução. E temos que aprender a dar o nosso melhor em cada circunstância. Nós temos que aprender a sair daquele nosso comodismo, a sair daquela nossa vida que a gente sempre levou e que estava tudo dentro de um roteiro pré-determinado, para aprender que não existe roteiro e que a pandemia está aí para mostrar isso para a gente. E que Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua benevolência, esse espírito tão iluminado, esse mestre, veio mostrar pra gente o quanto a gente tem que se doar para o outro. Quantas pessoas agora nessa pandemia foram se dispor a fazer compras para as pessoas de idade que não podiam sair, que tinham que se preservar mais. Quantas pessoas acabaram, por conta da distância, incrivelmente se aproximando usando, né, esses canais que nós estamos aqui usando agora, para dar um pouco de si, dar um pouco de atenção, dar um pouco de calor humano para aquelas pessoas que ficaram mais sozinhas. E eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente também que é o quanto a gente precisa do próximo, o quanto a gente que muitas vezes aí pensava só no trabalho, só em ganhar o dinheiro, só em correr atrás das coisas, e teve que forçosamente desacelerar, voltar para dentro de casa, se voltar para as pessoas que a gente veio
nesta encarnação destinados a conviver, que são os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas da gente. E veio mostrar que a gente precisa aprender as lições de Jesus de tolerância, de paciência, de aceitação, de resignação, quantas coisas que a gente não pode mudar, que estão nos sendo impostas. E aí vem esse convite, né? Levantai-vos, vamos fazer algo, vamos fazer a nossa parte. E lembrar aqui que Jesus passou por tantos momentos, não é? A via dolorosa, o Calvário, a cruz, o quanto ele sofreu na carne, na pele. E nós achamos que pra gente está tão difícil. Quantas vezes a gente reclama, né? Daquilo que nos vem na vida, das provas que nós recebemos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento, as provas que vieram para que a gente nos torne pessoas melhores. Jesus passou por tanta coisa sem precisar para nos dar esse exemplo. Eu acredito que é um momento para a gente olhar o quanto ele sofreu para dar esse exemplo para todos nós, para que a gente possa, na nossa vida, no nosso cotidiano, olhar e falar, olha, até que não é tão difícil, até que eu consigo superar. E tirar de dentro de cada um essa força para seguir adiante. Porque nós temos. Deus só dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Ou é o contrário, dá o cobertor conforme o frio? E a gente tem. Se a gente está passando por esses momentos é porque a gente tem muita força dentro da gente, que de repente, porque nós estávamos lá, levando a nossa vidinha, na nossa zona de conforto, a gente não punha nada disso à prova. Que a gente só exercita as nossas potencialidades, aquilo tudo que a gente tem dentro de nós, quando nós temos necessidade. Porque a necessidade é a mãe de todas as invenções. A gente só consegue galgar mais, fazer mais, quando a vida nos puxa, nos obriga a isso. Então eu acredito que o convite de Jesus tem muito a ver com isso. E ele diz aqui, né? Na atualidade, inúmeros cristãos estão aguardando a possibilidade da viagem para o plano espiritual sobre as almofadas do luxo do menor esforço. E acho que a gente precisa lembrar todos os dias de que isso não existe. E nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. O menor esforço vai trazer frutos secos, sem vida, sem vício e sem valor. Mas para aqueles que se esforçarem, que tiverem a coragem de se levantar e de sair da sua zona de conforto, do seu dia a dia, onde dá apenas aquilo que é o estritamente obrigatório, só aquele que puder fazer mais vai colher mais. Aquele que tiver a coragem de dar um passo além, de fazer um pouco mais do que aquilo que se espera dele, do que aquilo que está naquele roteirinho pré-determinado, é esse que vai conseguir subir mais alto no plano da espiritualidade, com toda certeza. Porque o que se espera de cada um de nós é que nós aproveitemos a nossa existência, esse presente que nos foi dado pelo plano espiritual, essa oportunidade maravilhosa de fazer mais e melhor por nós e pelos outros. E que a gente possa lembrar que a nossa vida só tem sentido quando a gente torna a vida do próximo mais fácil, quando a gente torna a vida do próximo melhor. E isso não tem nada a ver com você assumir a responsabilidade do outro, a você deixar o outro acomodado e fazer por ele. Não. Isso significa você ensinar o outro a pescar, a ajudar ele a se desenvolver, a mostrar para o mundo, a explorar as suas potencialidades e que todo mundo junto é capaz de fazer um mundo melhor. Se a gente for capaz, se a gente tiver a grandiosidade de olhar para o nosso irmão,
para os nossos filhos, para o nosso colega de trabalho, e dar a mão e puxar ele para cima e mostrar para ele que o plano espiritual quer da gente é que a gente faça isso, que a gente dê o seu melhor, que a gente evolua e que a gente se compare apenas conosco mesmos, para que a gente seja um pouco melhor a cada dia, que a gente aproveite o exemplo do outro, que a gente cresça com o exemplo do outro, que a gente possa olhar para quem faz mais, para quem faz o bem e fale, eu quero fazer isso também. E que tenha a coragem de se levantar e fazer. Acredito que o convite do plano espiritual para todos nós seja esse. Que a gente se levante e faça pelo outro. Dentro das suas possibilidades e cada dia um pouquinho mais. Porque se a gente não se desafia a fazer mais, a fazer melhor, a gente fica na estagnação, a gente não sai do lugar. E pela lei do progresso que nós estudamos, diz que a gente sempre melhora, que nós não regredimos, mas a gente pode estacionar. E se a gente estaciona, é uma existência inteira que ficou desperdiçada. Então, acredito que o convite também está aqui. Para que a gente tenha esse reencontro glorioso com o Pai, nós precisamos nos destacar na vida. Nós precisamos fazer o nosso melhor, fazer a nossa parte. Porque quando uma pessoa avança, ela puxa outras junto com ela. Quando a gente cresce, quando a gente compartilha aquilo que a gente aprende dentro da nossa casa, no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho, as pessoas vão se iluminando junto. Quando você acende uma vela num lugar, ela ilumina, ela se expande. Quando você acende uma luz na vida de alguém, a sua se ilumina também. E é isso que nós devemos pensar em fazer todos os dias. Acender uma velinha a mais, chegar à noite e fazer uma reflexão. Como foi o meu dia? O que eu fiz de bom? No que eu podia ter sido melhor? Como que eu posso ser melhor de novo quando me surgir essa situação? E aos pouquinhos se lapidando. Sabe, o diamante ele só se transforma num diamante sob pressão. A pipoca também acho um exemplo incrível. Ela tá lá, ela é um milhozinho e a hora que o calor esquenta e ela passa por um processo de transformação do milho para a pipoca. A lagarta quando vira borboleta, né? Ela fica lá apertadinha no casulo, naquele sofrimento, naquele processo de transformação para virar uma borboleta. E todos nós passamos por isso. E essas dificuldades do caminho que vão fazer com que nós nos transformemos em algo melhor no dia de amanhã. E se as dificuldades não vierem, se essas coisas que nos tiram dessa zona de conforto não acontecerem, a gente não vai progredir. Então, eu acho que a gente tem que tentar todos os dias olhar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, como oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de fazer o bem, oportunidades de evolução. E nesse momento que nós estamos vivendo essa transição, essa mudança planetária aí, é um momento precioso para que a gente pense em tudo isso. Em tudo que a gente pode fazer, em tudo que a gente pode se depurar e se melhorar nesse processo de amadurecimento e de evolução que o plano espiritual vem nos colocando aí todos os dias e desde o começo do ano com uma força muito grande. Com certeza é um chamado muito grande para que a gente se levante e faça algo melhor. Que a gente plante aquilo que a gente quer colher no futuro. Lembrando também daquele ensinamento que nos diz que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então que a gente possa plantar de acordo com aquilo que nós queremos colher. Que a gente possa plantar amor, que a gente possa plantar
clareza, que a gente possa plantar paciência, que a gente possa plantar empatia, para que tudo isso retorne para nós em forma de crescimento espiritual, de forma que a gente possa chegar do outro lado e fazer aquela análise da nossa existência e perceber que nós fomos, sim, pessoas melhores dessa vez, que a gente subiu algum degrauzinho aí no nosso caminho evolutivo. Então, para mim, o Evangelho dessa noite nos traz esse ensinamento. Que a gente levante, faça, encare os nossos problemas, os nossos desafios como forma de sermos pessoas melhores. E que a gente faça da nossa existência algo de bom para os outros, que a gente possa ser útil, dar as mãos e ter a certeza de que nós só vamos chegar do outro lado para algum momento reencontrar com o Pai, não com vergonha, mas com satisfação. Tá bom, meus amigos? Eu acho que é isso. Espero que a reflexão tenha ajudado, que vocês possam aproveitá-la de alguma maneira e, se acharem que devem, compartilhem com as pessoas que estão perto de vocês, porque nós estamos todos juntos e perto um do outro por algum motivo muito importante, que talvez a gente não compreenda, mas que com certeza ele existe. Então, que a gente possa dar a mão e puxar aí os nossos irmãos nesse caminho da evolução. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Fiquem com Deus, que tenham uma semana abençoada. Um grande beijo a todos. Até mais.